incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. In fact, if it proves worthwhile, almost any executive skill, any administrative skill, even any physical skill, could be made independent of distance. A internet ela pode unir as pessoas e a troca de experiência na esclerose múltipla ela é muito legal. Por isso também que a importância dos grupos. E no grupo, eu acho que a interação de uma pessoa com a outra consegue acalmar um pouco, porque foi barra para muita gente. Eu acho que essa pandemia ela veio para chacoalhar o mundo e a gente está aqui se reinventando, falando por uma plataforma web, por uma plataforma de videoconferência. A gente está falando aqui, comentando de que as pessoas estão tendo que se adaptar a trabalhar de casa. E eu vejo muito que a internet tem um papel muito forte nessa descrença que as pessoas estão tendo na ciência, porque qualquer um hoje pode pesquisar qualquer coisa no Google e fazer a sua própria verdade. Então, o que eu receber no WhatsApp pode ser, para a pessoa pode ser a verdade dela, mas a gente sabe, ciências são fatos, não é o que eu acredito que vai ser a verdade. A ciência serve para isso. O Covid em si pode não nos prejudicar, mas o Covid pode, entre aspas, ativar a esclerose e talvez isso sim possa ser um fator chave, né? Depois desse isolamento, eu sinto exatamente isso, que essa questão emocional, ela vai pesar muito por conta desses novos medos que vão surgindo durante a pandemia. Parece que tem uma energia em cima do planeta. Está todo mundo alterado. Eu acho que é uma coisa que é independente de ter ou não a doença. Se eu preciso sair, aí tem toda uma organização, digamos assim, de combinar com a minha irmã, dela higienizar o veículo, das duas estarem de máscara, de só as duas, para evitar mais gente, porque eu preciso ir para o hospital, eu tenho que tomar medicação lá uma vez por mês. Quem tem a doença, com certeza, vai apresentar... pode apresentar esse comportamento mais frequente ou mais forte, vamos dizer. Quando você é colocado em um momento de estresse, você geralmente pode ter um surto ou um pequeno sintoma ali naquele momento, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia, principalmente chefes, familiares, líderes de equipe, precisam ter um pouquinho mais de compaixão e empatia. Ter que lidar com a doença, da mobilidade, querendo ou não, dentro de casa, pode ser pior, pode ser mais desafiador, pode levar a mais quedas. Então, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida provavelmente vai estar sentindo mais esse fator casa do que nós que temos uma mobilidade boa. Eu não sou aquela pessoa que fica negando a doença, que não aceito, que choro, que... Não. Mas, para mim, hoje é difícil entender que muitas vezes eu preciso de ajuda de alguém para vir aqui limpar a minha casa, que nem todo dia eu estou bem para levar o cachorro para passear. Quando eu acordo muito feliz, cheia de energia, sem fadiga, eu aproveito. Eu vou lhe falar que durante 8 anos, eu me achei um inútil, um imprestável, porque a vida tirou o cara que era um alto executivo, tinha ótimos benefícios, tinha uma ótima condição financeira. Aí, de repente, botou esse cara numa cadeira de rodas, com uma doença autoimune, e falou, olha, lembra aquele emprego que você tinha? Você já não tem mais. Agora você é aposentado por invalidez no Brasil, irmão. Se vira. Meu olhar hoje é diferente para o mundo e para as pessoas que me cercam.
Não só a esclerose múltipla, mas a terapia também me ajuda bastante. Então, hoje, ela é uma aliada para mim, me ajudando a valorizar o que realmente é importante na vida. E então eu busco esse equilíbrio, digamos assim, nesse sentido de não deixar que a dor que ela me causa seja maior do que a minha vontade de viver. Descobri a doença em 2010 para 2009 para 2010, mas os primeiros sintomas apareceram por volta de 2008. Eu tenho síndrome de Sjögren também, que é um quadro reumatológico, é uma doença autoimune. Então, eu tenho 2 doenças autoimunes. Eu tive o primeiro surto com 12 anos, ainda não tinha sido diagnosticado, demorou 1 ano para ser diagnosticada. Em 83, 82, como era a situação? Ninguém falava de esclerose múltipla, né? Apesar de ser enfermeira, eu me perdi, não consegui nem decorar o nome quando o médico me falou o que era. Ele me explicou o que era, que estava relacionado ao sistema nervoso central, e eu entendi a explicação, mas eu não conseguia assimilar na hora. Esse meu diagnóstico foi feito, inclusive, sem a ressonância, porque não existia ressonância aqui, entendeu? Então foi feito só com base, foi fechado com base no exame de líquido. Em 2015, quando eu tive o surto, eles me diagnosticaram com síndrome de Devic. Então, fazendo todo aquele tratamento para poder entrar com a medicação, porque é aquela coisa, queria descartar a neuromielite, queria saber se não era só por conta do Sjögren. Então, o meu caso foi bem complexo. Eu percebi ali que alguma coisa teria que mudar, mas eu não estava pronta para a mudança. Mas aí, em 2017, a minha mãe veio a óbito num câncer que, do diagnóstico ao dia da morte dela, foram 47 dias. E aí, torno a dizer, o emocional abala, a esclerose vem dançando, né? Tive uma piora significativa, um aumento de lesões muito grande. E aí o médico virou para mim e falou assim, você não tem Devic, mas você tem esclerose múltipla. A esclerose, ela veio para me ensinar a ter limite, para me ensinar a viver melhor, por incrível que pareça. Serviu muito para mim como amadurecimento, de eu e meus familiares, nós somos bem unidos, assim, e a gente pôde crescer junto, sabe? À medida em que eu fui tendo sequelas não reversíveis, mas eu fui entendendo que não adiantava bater de frente. Eu tinha que aprender a conviver com ela. E se não fosse o diagnóstico, eu tenho certeza que eu teria me perdido e não estaria preocupada em me cuidar. Eu me formei para cuidar das pessoas e não para me cuidar. E o diagnóstico é que veio me mostrar a importância desse autocuidado. É um pouquinho complicado até por causa da falta de informação. Se você chega no posto de saúde, tá com uma dor de garganta e fala, eu tenho esclerose múltipla, ele manda você procurar o seu neurologista porque ele não sabe o que fazer. Como se a esclerose não deixasse a gente gripar, não deixasse a gente ter outros problemas de saúde. E foi muito chocante, porque logo que eu diagnostiquei, a gente procurou a BEM, eu e meus pais, e quando a gente chegou lá, tinha muita gente muito debilitada e foi muito impactante isso para mim. O que eu percebo é que a esclerose ela é muito particular para cada pessoa, né? Então não dá para você olhar o que aconteceu com a pessoa e achar que vai acontecer com você também. Quando se descobre a doença, se tem uma visão apenas daquilo que te contam ou daquilo que você lê a respeito, mas não sobre o próprio caso, né? Eu não estava esperando, eu não sabia do que se tratava. Eu tive uma tia que morreu de esclerose, só que é aquela outra esclerose lateral amiotrófica, que é diferente da minha esclerose. Então, eu sou feliz de ter a esclerose múltipla. Foi um dia muito marcante para mim, porque eu vi como as pessoas estavam, né, com o avançar da doença, e eu falei assim, nossa, é isso que me aguarda? E eu fiquei extremamente chocada. Eu pensei que eu ia ficar paraplégica, que eu ia ficar cega, que eu ia que eu ia parar de trabalhar, né? Que eu ia ficar tipo inválida, né? E tal, né? Me furaram, viraram de quanto é lado, e no dia seguinte
Eu lá no quarto, eu já estava até me sentindo melhor, o médico entra e conta isso. Ó, você tem esclerose múltipla. Então, o problema maior foi escutar esclerose, esclerose, esclerose. O múltiplo eu não conhecia, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que aquelas pessoas tinham sido diagnosticadas bem mais tarde que eu, começaram o tratamento bem mais tarde que eu, e eu tinha uma chance de melhorar, né? Então, foi muito difícil. Foi principalmente essa questão de eu ver pessoas em um estado bem mais avançado que eu, sendo tão nova. Isso foi, acho que, a parte mais difícil para mim. Os primeiros anos eu não tive nada, eu andava, eu dirigia, eu saía, fazia, acontecia. A gente aprende, vai se dando conta de que tem que se conhecer e tem que se respeitar fisicamente e também emocionalmente, né? Eu tenho a impressão que depois que eu recebi o diagnóstico, a minha vida ficou bem mais completa em termos espirituais, emocionais, familiares, profissional, porque eu comecei a enxergar de maneira diferente, né? Depois do andador, eu, graças a Deus, eu resolvi que o que se encaixaria melhor comigo seria uma cadeira de rodas. Eu passei a usar cadeira de roda em 2005. Porque até então eu andava de muleta, dirigia, nadava, andava à praia, andava na praia, fazia tudo normal. Então eu sou feliz em ter a cadeira que me leva para todos os lugares que eu preciso, dentro de casa. Consegui chegar ao ponto de me sentir bem dentro de uma cadeira de rodas e apenas não me frustrar comigo ou com a doença, mas me frustrar com o externo, com a falta de estrutura, né, das cidades para incorporar as pessoas com deficiência no seu dia a dia. Você saber centrar e falar, porra, deixa eu me reinventar. Eu preciso me reinventar. Aquele antigo eu morreu. Precisa de um novo Mateus. Eu preciso de uma nova força motriz. Eu preciso me reencontrar. Atualmente eu tomo o natalizumab, já faço uso do natalizumab há 7 anos e meio e tenho tido bastante sucesso com esse medicamento. Primeira vez que eu vi a agulha e eu olhei pra minha barriga e eu fui me aplicar, eu falei, não dá. Eu travei, aí eu falei, pai, me ajuda porque eu não vou conseguir, eu não quero mais fazer esse tratamento. E aí a gente mudou para o fingolimod, que é um remédio um pouquinho mais forte, mas ele é via oral. Então o fingolimod me deu uma liberdade assim muito maior. Estavam convivendo comigo, vendo eu me locomover para lá e para cá, vendo eu numa boa. Teve gente que parou de tomar medicação por conta disso, olha só. A Luciana usa e ela tá bem, eu vou parar. Gente, cada caso é um caso. Muitas pessoas estão tendo dificuldade com a medicação, que não estão conseguindo encontrar a medicação ou estão com medo de ir na farmácia buscar. E aí muitas pessoas estão falando que vai ser entregue a medicação pelo motoboy, estão com medo do motoboy não tomar cuidado de chegar não refrigerada e esse remédio fazer mal. Nós utilizamos um aplicativo de hora marcada, o que facilitou bastante a retirada do remédio. E lá na farmácia eles respeitam todas as normas estabelecidas pela OMS. Porque como nós não estamos tendo essa assistência dos nossos médicos por parte da rede pública, então eles facilitaram dessa forma, né? Renovação automática. Muita coisa mudou para o bem, assim, porque eles estão agendando horários, agora a gente não precisa ficar na fila mais, então isso é ótimo. Era no mínimo uma hora. E com esse aplicativo, eu fiquei lá 15 minutos.
o maior problema que a gente já enfrentava antes da pandemia, e esse problema se agravou agora durante a pandemia, a falta de medicação. E aí o que eu vejo é essa incerteza, porque se antes a gente já meio que tinha medo do amanhã, hoje a gente tem medo do amanhã. A gente tem muito medo de como tudo isso vai interferir no nosso dia a dia na questão de medicamentos, mais do que o tratamento convencional em si. Eu não gosto de viver sem fisioterapia. E eu estou impossibilitada de comparecer ao estúdio. Isso está me prejudicando muito e deve estar prejudicando muita gente que tenha, obviamente, que tenha acesso a isso, porque muitos não têm. E eu temo um pouco pela piora clínica, não em termos de progressão, mas em termos de qualidade mesmo, de vida. Eu venho me sentindo não muito bem, com a fraqueza e tudo, mas termino que a gente não tem. Eu não tive esse atendimento. Tá em falta isso, que em Teresina, essa parte da gente ter esse acompanhamento como profissional, que a gente é acompanhado. Cancelou todos os exames, tudo que eu tinha que fazer cancelou. E eu tinha uma ressonância dia 1º de maio, que era justamente a da cervical, que era importante. Aí eu liguei, conversei com o médico, ele deu um jeito, eu ia fazer de madrugada essa ressonância. Ele conseguiu mudar o horário e eu consegui fazer. Quem se trata no SUS não tem acesso à fisioterapia. Quem não tem plano de saúde não tem acesso à fisioterapia. É um grande problema que a gente está tentando levar para o SUS para que eles disponibilizem para o paciente, que seja uma vez por semana. Eu estava falando sobre a casa. Lá é um hospital referência. Você imagina o tanto de casos que não tem ali. A gente não pode nem chegar perto do pronto-socorro. Eles não estão atendendo ali. Eles montaram tenda para poder atender com qualquer sintoma respiratório, já para poder encaminhar para o hospital, para não ficar ali. Porque está muito cheio. Então atrasou exames de todo mundo. Uma medicação que eu tomo é intravenosa. Eu tenho a necessidade de tomá-la num ambiente hospitalar, né? A gente faz tratamento no Instituto Hospital de Base, pelo SUS, e também no Hospital Sara, né? O Sara está atendendo por videochamada desde o início da pandemia. Alguns pacientes dizem que é bom, outros dizem que isso dificultou, porque tiveram piora de sintoma e não tinham como demonstrar ao médico realmente. Ele precisa ser atendido, independente do hospital não estar funcionando para as consultas normais. As consultas de acompanhamento não estão sendo efetuadas, mas a gente precisa, num caso de emergência, que alguém esteja lá. A associação na qual eu participo aqui em Teresina, ela está dando assistência de informações, com vídeos, né, para a gente estar trabalhando essa parte da ansiedade. Nós não estamos tendo encontros presenciais, né, até porque não podemos estar em aglomerações, mas estamos tendo essa assistência com informação sobre um medicamento, algo que nós possamos estar precisando, ela está dando esse suporte. Aqui no Piauí a gente tem uma associação de portadores de esclerose múltipla, a gente tem contato por redes sociais, né, por WhatsApp, então tudo seguindo o recomendado. A gente busca postar algumas coisas no grupo que venham acalmar, notícias não que gerem mais ansiedade, mas que tragam uma certa esperança. A gente sente essa falta de poder estar fazendo algo mais efetivo para estar se aproximando desses pacientes. Realmente, nem toda associação abrange tudo que você precisa. Então, eu acredito muito nessa questão da política pública. Então, se um paciente me liga lá do interiorzão de Minas, já era assim antes da quarentena, e agora mais ainda, porque todos os gestores estão sensibilizados, né? Então, a gente faz orientar esse paciente a como buscar o recurso no município dele, via Secretaria de Saúde, via Secretaria Municipal de Saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde tem responsabilidade com os munícipes, e o munícipe tem a possibilidade e tem o direito de buscar por assistência. Fisioterapia, acupuntura, os encontros presenciais com a psicóloga, nada disso eu estou conseguindo fazer por causa dessa questão da pandemia. Ela é do meu orientador e ele que veio com a ideia da gente desenvolver essa pesquisa com
com desordens do movimento, não só com a esclerose múltipla. Para a gente saber o que está acontecendo, porque nunca na geração viva hoje, ninguém nunca passou por isso. Eu fazia reabilitação 2 vezes por semana, mas especificamente no fortalecimento e na manutenção dos impulsos nervosos, mas é uma situação ainda que eu não consegui incorporar no meu dia a dia, estando dentro de casa. Ver realmente o que está acontecendo, como que a pessoa está lidando com estar dentro de casa, como está a qualidade de vida dela dentro de casa, se está piorando os sintomas, se está melhorando ou está ficando igual. Se eu precisar segurar uma coisa muito pesada, eu estava segurando tranquilamente antes da quarentena. Hoje eu já dou um apoio com o outro braço para conseguir segurar por mais tempo. Buscar saber aí no âmbito da educação física como isso está acontecendo, se a pessoa está conseguindo manter a quantidade de atividade física que ela fazia, e aí tentar correlacionar, por exemplo, com piora ou melhora dos sintomas que ela tinha anteriormente. O estúdio foi fechado, né? Então poderia até fazer online, mas eu optei por não fazer online porque eu tenho medo, tenho medo de fazer um movimento errado, alguma coisa assim, e aí ser pior, entendeu? A pessoa, por exemplo, que tem um nível de incapacidade alto, provavelmente a pandemia não mudou muito a rotina dela. Por quê? Antes ela já tinha um nível de mobilidade muito baixo, consequentemente ela não saía muito de casa. Então, provavelmente ela não mudou a rotina dela, ela se manteve fazendo as mesmas coisas. Não tem lugar para sol. Eu ia para calçada. Mas eu ia para calçada, do vizinho. Mas isso quando eu estava melhor. Quando eu comecei a ficar sem controle de pescoço, isso me desestimulou. Eu não sei se a questão dos cuidadores deve ter mudado muito, porque além da minha situação, a gente tem aqui em casa a situação da minha avó, que ela tem Alzheimer também. E ela fica uma cuidadora 7 dias por semana com ela. E isso não mudou. Isso manteve. Foi isso, através da justiça, que ela conseguiu o home care. O home care oferece para ela fralda, médicos, enfermagem, fono e físio e as medicações. Porque muitos também pesquisadores falam que isso é só uma premissa do que está por vir em relação a doenças, e se um vírus muito mais letal e muito mais devastador aparecer, como que daí a gente vai lidar com isso? Então, acho que é um ponto crucial, a gente entender agora para fazer políticas públicas boas no futuro. Você tem vários agravantes que não pode, tem que ter muito cuidado. Todo mundo fala assim, toma cloroquina que vai ficar tudo bem. A história da cloroquina. Eu, como paciente reumático, cloroquina para mim é normal, eu tomei tanta cloroquina. Quer dizer, não fiquei imune ao Covid por conta da cloroquina que eu já tinha tomado. Eu estava mais tensa com isso, de certa forma, eu já passei. Foi muito tempo. A maioria, as azitromicinas são só 5 dias, né? Eu tomei 7. E eu estava 3, 4, 5 dias, eu continuava com aquela dor no corpo, aquele mal-estar. Eu falei, não está fazendo efeito, vai acabar o remédio, eu não vou melhorar. O meu medo foi esse. Nunca pensei, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande a surto, né? Eu conheço um surto muito fácil. São 38, peraí, fazer as contas, não, peraí, 38 anos de doença. Conversei com a médica, toda paramentada, aquela preocupação. E ela falou, não, vai melhorar. Toma o remédio, termina de tomar direitinho, que seu corpo vai melhorando, vai reagindo, né? E foi o que aconteceu, eu estou bem melhor. Porque eu li o jornal, todos os sintomas eu tive. Eu só não tive falta de ar, nem febre alta. Minha febre era uma febre que não passava de 37,5, 37,6 foi o máximo que passou.
Eu tive assim um quadro, vamos dizer, leve, sabe, perto de tantos que está acontecendo. Mas mesmo esse quadro leve me tirou assim o olfato, o paladar, muita dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, de me acordar à noite com dor. A gente sempre acha que não é, né? Eu comecei com uns sintomas que para mim seriam de gripe. Tomo vacina de gripe, eu não sei, eu não sabia nem o que era gripe mais. Falei, gente, como que eu peguei gripe? Quando eu ficava em pé, meu braço parecia que ia cair. Não é fadiga, aquelas fadigas de esclerose, não. É cansaço, assim, num grau muito elevado, entendeu? Depois foi tomando, a coisa foi se modificando. Tá fazendo teste lá no postinho. Falei, eu vou. Cheguei lá, fiz o de PCR, né, aquele do cotonete, da nariz e a garganta, fiz. Aí, quando chegou o resultado, a médica mesmo falou assim, olha, tudo indica que sim. Até se o seu resultado der negativo, pode ser Covid. Eu só me dei conta quando eu perdi o paladar, né, e o olfato. Não foi uma coisa sintomática, foi uma coisa bem forte. Mas não precisei me internar, não precisei tomar remédio específico nenhum. Eu estava tomando só analgésico. Muita gente já teve contato com Covid sem saber que tinha. E nisso estava passando por um monte de gente. O perigo é esse, sabe, dos assintomáticos. Né? Mas eu estava sentindo muita coisa. A possibilidade de ter, para mim, era mais cruel do que eu sinto agora. O meu olfato não voltou totalmente. Estou começando a sentir cheiro agora, só que ainda não está 100%, nem sei em quanto que está, mas eu ainda não tenho todo o olfato. O paladar também muda por conta do... Você não sente cheiro, você não vai sentir gosto direito. Não estou pronta para outra, não, porque isso não se faz. Mas estou ótima, estou muito bem. O que eu mais tenho aprendido e reaprendido todos os dias é que a vida é um sopro e que tudo muda do nada. Você não tem o amanhã. Levem isso como um aprendizado da quarentena. Assim. Reflitam mais sobre a vida, sobre as condutas, sobre os relacionamentos, sobre si mesmos. Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo filosofando em relação às coisas, às pessoas e a nós mesmos. Porque essa doença, ela não limita os pensamentos. Ela pode limitar seus movimentos, mas o seu cérebro não. Ela escreveu um livro, biografia, uma autobiografia sobre a vida dela. Esse é o livro. Esclerose múltipla não é uma sentença de morte. Ela só vai ser uma sentença de morte se você aceitar ela como tal. Toma a medicação, não para com o remédio, que ele precisa tomar. Que muita gente acha assim, eu não vou tomar porque minha imunidade vai ficar baixa, eu vou pegar, vou morrer. Ao contrário, toma. Porque se caso você pegar, tiver em contato com o vírus, o médico vai saber o que precisa ser feito, qual a medicação que ele vai tirar, qual que ele vai acrescentar. Força. Não deixa a peteca cair.